Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Quero pedir que os irmãos estejam abrindo as suas Bíblias no livro do profeta Naum. Nós daremos continuidade à nossa exposição sequencial neste profeta, Naum. Nós vamos meditar nessa noite no último capítulo, mas não nele todo. Nós iremos meditar do verso 1 até o versículo de número 7. Naum, capítulo de número 3, do verso 1 até o versículo de número 7. Nós estamos caminhando para o final das nossas exposições neste livro. Essa é a nossa penúltima exposição. E o bom de exposições sequenciais e livros inteiros é que a gente não pode pular textos difíceis. Textos difíceis fazem parte do domingo seguinte, a gente tem que expor. E nós estamos diante de um texto que é completamente difícil, mas certamente o Senhor nos abençoará e nos edificará, confrontará, mas também nos consolará por meio da sua palavra. Naum, capítulo 3, verso 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentira e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo dos açoites, o estrondo das rodas, o galope dos cavalos e os carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam, as espadas brilhantes, a lanças reluzentes, uma multidão de feridos, massa de cadáveres, mortos sem fim, chegam a tropeçar sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora prostituta, da mestra de feitiçarias que seduzia as nações com a sua prostituição e os povos com as suas feitiçarias. Eis que estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas de sua saia sobre o seu rosto, e mostrarei às nações a sua nudez, e aos reinos as suas vergonhas. Vou jogar sujeira sobre você, tratá-la com desprezo e transformá-la em espetáculo. Todos os que a virem fugirão de você e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei quem a console? Até aqui a palavra do Senhor. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos diante de um texto que é difícil, é muito exortativo, mas nós temos a certeza de que por meio do Teu Santo Espírito o Senhor fala conosco. E o Senhor também quer tratar as nossas vidas. Por isso, ó Deus, nos dê atenção, nos dê entendimento e foco diante daquilo que o Senhor quer tratar nas nossas vidas. E que assim, ó Deus, possamos ser transformados por meio da Tua palavra. Tem misericórdia de mim, ó Deus, na condução e na exposição da Tua palavra. Que não sejam os meus pensamentos e vontades, mas que eu seja fiel àquilo que o Senhor intencionou nos falar por meio da Tua palavra através do profeta Naum. Nós oramos tudo isso no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos visto, mas eu quero que você imagine uma cidade extremamente poderosa, uma cidade esplêndida, uma cidade cheia de ouro, uma cidade onde tem seus templos, os seus palácios, uma cidade onde o seu nome é mundialmente conhecido, e por ser conhecido ele também é temido. Todo o mundo fala dessa cidade. Todas as cidades desejam ser como ela. Ela é uma referência no mundo em que existe. Mas agora imagine essa cidade, ela inteira sendo invadida, as muralhas caindo uma a uma, os seus reis, os seus poderosos fugindo, a sua nudez, a sua vergonha exposta diante das outras cidades e nações do mundo todo. Esse é o cenário em que o profeta Naum narra para nós. É aquilo que ele pinta no quadro sobre a cidade de Nínive. Nínive, que se gabava de ser a cidade invencível
indestrutível, agora nós vamos ver ela ser tratada com desprezo, como um símbolo da vergonha. Nínive, que era símbolo de força, de poder, de conquista, de trazer os seus inimigos como escravo, mas agora ela se torna espetáculo de vergonha. Mas essa situação e essa história vai muito além da cidade de Nínive. Ela nos alcança no dia de hoje também. Ela nos conta sobre o orgulho humano que se levanta contra o Senhor. O orgulho que é seduzido pelo poder, o orgulho que é enfeitiçado pela força, mas também é, de certa forma, conduzido pela sensualidade e pela ilusão do controle e domínio sobre toda a situação. O mundo em que a gente vive ama esse brilho da sedução, deseja cair nessa sedução, mas ignora a podridão do pecado. Nínive, na verdade, aqui é o retrato do coração do homem sem Deus. Alguém que é arrogante, alguém que é sedutor, violento e autossuficiente. E é por isso que nós vamos ver no versículo de número 5, o próprio Deus dizendo: eis que estou contra você. Eu, o Senhor falando, vou contra você, Nínive. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo Deus que vai contra Nínive, ele é levado à cruz no meu e no seu lugar, e nós então escutamos: eu estou contigo até a consumação dos séculos. E nós vamos ver isso quando Naum ele vai fazer um joguinho de palavras lá no versículo de número 7, onde ele vai dizer que Nínive está destruída e não tem quem a console, não tem quem tem compaixão dela, mas Judá, sim, o povo de Deus, sim, porque Naum é este, o Consolador, aquele que o Senhor enviou para dizer: olha, Nínive vai ser julgada, mas vocês vão ser consolados. Portanto, meus irmãos, Naum 3, de 1 a 7, vai nos mostrar o que acontece quando o nosso pecado ele é exposto diante da santidade de Deus. E como somente em Cristo, eu e você encontramos perdão, consolo e restauração. Para isso, o Senhor começa com o seu juízo contra a sedução e a feitiçaria de Nínive. O sermão passado, nós pudemos observar que Nínive agia como um leão que buscava destruir a sua presa. Ela era tão selvagem que não exercia pudor e compaixão de ninguém. Enquanto ela caçava a sua presa, ela levava a sua presa para dentro da sua toca e repartia o alimento ali com a sua família. O que é isso? Os espólios da guerra. Há relatos de que Nínive despedaçava os seus inimigos, arrancava a pele, deixava só no músculo e prendia a pele dos seus inimigos na frente do portão como sinal de poder. Ela devora, ela estrangula a sua presa. É assim que era o poder de Nínive. Alguém sanguinário, e é justamente por esse motivo que vem o anúncio do juízo do Senhor no versículo de número 1. Volte, por favor, mais uma vez na sua Bíblia. Vamos ler novamente o versículo de número 1. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e roubo, e que não solta a sua presa. É por isso que o Senhor começa, através de Naum, esse capítulo com um ai. E esse ai, como a gente viu lá em Abacuque, os 6 ais do Senhor é uma expressão muito comum nas profecias de juízo contra as nações. E ela traz consigo a ideia de julgamento. E esse julgamento é quase que uma sentença de morte a quem está sendo direcionada. Nínive é tratada como culpada, culpada de praticar a violência, culpada de praticar a opressão, culpada de praticar as injustiças. E nós podemos perceber que esse juízo é porque essa é uma cidade sanguinária. Ou como em algumas outras traduções, vai dizer que essa cidade é uma cidade homicida. Esse juízo revela o caráter cruel, violento, sagaz de Nínive. Esse povo que foi levantado pelo Senhor para ser instrumento de Deus, para levar Judá ao arrependimento, agora se torna alvo do juízo de Deus.
O texto ele parece que aprofunda ainda mais esse caráter ímpio de Nínive. Além de ser sanguinária, além de ser homicida como nós vimos, ela também é cheia de mentiras, cheia de roubo. Ela não se farta com a escravidão e com as vítimas de homicídio que fazia. Nínive é traiçoeira, Nínive é falsa, uma cidade que se enriquece sobre a opressão, uma cidade que se vangloria por meio da injustiça. Sabe o que Nínive é? Nínive é nada mais do que o retrato do mundo que vive sem Deus. O mundo caído e quebrado por causa do pecado que o escraviza. Não é assim que a gente vê na nossa vida hoje? Não é assim que a gente vê diante da sociedade? As pessoas se alegrando com a violência, comemorando-se o assassinato de vidas, desde o ventre materno, por dizer que não, aquilo ali não é uma vida humana, é um amontoado de célula. E aí se alegra, faz passeata, pede cantos. Mas, meus irmãos, o que é isso senão violência? Senão homicídio, senão matança? Ou então, como nós vimos recentemente, independente da posição partidária ou até mesmo política da pessoa, os homicídios que acontecem por não concordarem com os discursos, e o que se vê na internet, fez bem, tinha que morrer mesmo. O fim foi pouco para ele. Não é assim que a gente tem visto? Ou então, como nós temos visto também, diante dos nossos olhos, nações que prendem e escravizam pessoas com o objetivo de atingir outras nações, com interesses próprios. O mundo jaz no maligno. Viver sem Deus no mundo, meus irmãos, é estar entregue a todo o tipo de barbárie, a todo tipo de violência e maldade possível. Transformam o mal em bem, transformam o bem em mal. Mas isso não acontece desde hoje, meus irmãos. Nós somos lembrados da queda, o desejo de controle e o orgulho de Adão e Eva. Nós temos o primeiro assassinato da humanidade com Caim. Ou então nós vamos avançando na história bíblica, no relato de Gênesis, nós vamos encontrar o dilúvio. Por quê? Porque a corrupção estava presente na humanidade. A humanidade era violenta por causa do pecado. Mas o que aconteceu? Adão e Eva foram sentenciados. Caim foi sentenciado. A humanidade foi sentenciada com o dilúvio. Portanto, o que nós vemos aqui nada mais é do que o juízo de Deus contra Nínive, dizendo: a impunidade é uma ilusão. Nenhuma pessoa, nenhum governo, nenhuma cidade que vive de mentira, que vive de violência, que vive de praticar o mal, vai escapar do juízo de Deus. Não tem como. Deus é justo e soberano. É isso que Naum nos ensina. O pecado vai ser julgado. E se não houver arrependimento, meus irmãos, a condenação é certa. A destruição é certa. E olha o que acontece. O texto, a partir de agora, nos mostra a realidade desse juízo. Volta mais uma vez comigo no versículo de 2 e 3, por favor. Eis o estalo dos açoites, o estrondo das rodas, o galope dos cavalos e os carros que vão saltando. Os cavaleiros que esporeiam, as espadas brilhantes, as lanças reluzentes, uma multidão de feridos, massa de cadáveres, mortos sem fim, chegam a tropeçar sobre os mortos. Tão certa é a realidade do juízo que Naum ele vai escrever de maneira clara, de maneira viva, o que aconteceu com essa cidade diante do juízo de Deus. Para um pouquinho. Se você conseguir, fecha seus olhos. Se coloca nessa situação. Leva a sua imaginação aonde Naum está colocando a gente. O que ele está descrevendo diante de nós. Ouça de fato o estalo dos açoites, aquele chicote batendo cada vez mais forte. Veja as rodas indo com toda a velocidade, invadindo a cidade. O barulho repentino da cavalgada dos cavalos, investindo com toda a força contra o povo. As lanças dos guerreiros sendo levantadas, traspassando, ferindo os moradores. Meus irmãos, nós estamos diante do centro, nós estamos no campo de batalha. Olha em volta e se imagine como um espectador do que está acontecendo naquele momento. É destruição iminente.
O caos é total. A cidade está completamente destruída. O inimigo veio e acabou completamente com ela. O juízo de Deus é proporcional à maldade praticada pelo Império Assírio. Se no sermão passado nós vimos que a sentença de Nínive já estava decretada, na verdade a gente tem visto isso desde o capítulo de número 1, versículo de número 1, é porque não há como escapar do juízo de Deus. Nem mesmo os nobres de Nínive poderiam resistir ao Senhor. Nem toda a correria para poder lutar contra o exército que ali invadiria seria suficiente. Tudo isso seria inútil, porque quem se levantou contra Nínive é o Senhor dos exércitos. O grito que eles tinham para que as pessoas tivessem misericórdia, para que parassem, para que não destruíssem, não foi ouvido. Não houve compaixão. Pelo contrário, desolação e a ruína haviam chegado de tal maneira que o texto vai terminar dizendo no versículo de número 3 que havia uma massa de cadáveres, uma multidão de feridos, mortos sem fim. Meus irmãos, imagine corpos empilhados a ponto de os nobres, aqueles que faziam parte do exército, sair correndo para defender a cidade e não conseguir andar a ponto de tropeçar naqueles que estavam ali, nas ruas, mortos, feridos. Se coloque no campo de batalha. Veja o que está acontecendo. Aqueles que tanto espalharam terror, que tanto praticaram a maldade, agora são eles que são tomados de pavor. Aqueles que faziam o povo tremer, agora tremem diante do juízo de Deus. E a cena aqui é muito marcante, é muito vívida, porque ela tem um único objetivo: mostrar que o juízo de Deus ele é real, ele é visível e histórico. Esse juízo ele não é uma invenção, esse juízo não é uma arbitrariedade, mas é a intervenção de Deus na história. Deus não é leviano e se esquece do que diz. Deus ele é justo juiz e soberano Senhor. No tempo, no momento e da maneira como ele deseja, o seu juízo é executado. Se o Senhor havia tido compaixão com Nínive, quando eles se arrependeram na pregação de Jonas, agora não mais, porque eles voltaram a praticar o pecado, a maldade e a violência. Então teriam de enfrentar o juízo do Senhor. E essa é a razão. A razão, no versículo de número 4, começa justamente com isso. Tudo isso por causa da grande prostituição, da bela e encantadora prostituta, da mestra de feitiçarias que seduzia as nações com a sua prostituição e os povos com as suas feitiçarias. A razão do juiz é esse: sedução e feitiçaria. Nínive é descrita como uma encantadora prostituta. Ela é o símbolo da idolatria. Ela é o símbolo da corrupção e da sedução espiritual. A sua beleza, como nos diz, era o seu poder político sobre as nações. Quando então conquistava-as, levava-as à idolatria. E depois de conquistá-las, levava-as a depender completamente deles. Tudo o que está acontecendo é por causa do pecado de Nínive. A grande cidade é comparada como uma prostituta, como uma feiticeira. Isso nos lembra do seu interesse egoísta, da sua falsidade, do seu orgulho contra o Senhor. Eles desejavam ter o controle dos povos, assim como uma prostituta consegue o controle por meio da atração sexual. Ou então a feiticeira consegue o controle por dominar os astros, por meio do futuro, das artes mágicas, atitudes de manipulação, uma finalidade oculta e egoísta. Como que Nínive fazia isso? Nínive era grande, meus irmãos. Nínive era o maior império que existia ali, que era o Império Assírio. Os seus templos eram belos, os seus palácios estrondosos. Os reis eram sedutores. Lembra o que acontece no contexto de Reis? Com Assurbanipal, que vai
ali, no termo popular, chavecar. Por quê? Porque eles prometiam paz, eles prometiam prosperidade para aqueles que estavam debaixo do seu domínio. Mas depois disso, essas nações eram escravizadas, era implantado o paganismo, era levado ao ocultismo e à idolatria. Nínive era o centro da imoralidade. Eles cultuavam a deusa Estar. Ela era uma representação da prostituição. Havia sacrifícios para essa deusa. Diante disso, meus irmãos, o que nós podemos concluir então é que o juízo de Deus sobre esse povo, sobre esse império e sobre essa cidade, não é uma arbitrariedade, mas é uma resposta à idolatria e à corrupção moral. Um povo sanguinário, um povo violento, um povo distante do Senhor. Não é simplesmente a idolatria e o paganismo presente, mas é uma subversão. É de fato se esquecer de Deus e afrontar a Deus, o Deus que é criador e sustentador de todas as coisas. Sabe quem faz isso? É aquele que Paulo vai dizer lá em Romanos 1, que troca a verdade de Deus pela mentira. E quando ele faz isso, o Senhor entrega a essa pessoa a sua própria ruína, deixa essa pessoa a sua própria sorte, e o fim dela é o quê? A destruição. Quando nós vamos para o primeiro livro dos reis, nós vamos ver que o imperador da Assíria ali, Assurbanipal, quando ele cerca a cidade de Jerusalém, ele desafia o Senhor, ele zomba de Deus dizendo, não vai ser o Senhor que vai livrar vocês da mão do império assírio, porque nós somos os poderosos, nós somos os maiorais. Por isso, quando Nínive recebe o julgamento, ai da cidade sanguinária, nós somos lembrados do mundo caído em que nós vivemos. Sedutor, violento e idólatra. Não é apenas o nosso pecado individual, mas é o pecado sistêmico e cultural. Meus irmãos, esse pecado ele está presente nas músicas. Nós temos convite à prostituição. Nós temos o incentivo ao adultério. Nós temos músicas zombando do Senhor. Temos música diminuindo o povo de Deus. É tão sutil que está presente nas novelas, nos filmes, nas séries. Parêntese, papai e mamãe, presta atenção no que seu filho está assistindo. Presta muita atenção no desenho que ele está consumindo. Às vezes a mensagem é sutil. Às vezes a mensagem pode passar desapercebida. Preste atenção, porque no fim, nós vamos reclamar, mas está acontecendo dentro da nossa própria casa. Essa semana, lá em casa, Sara e eu, nós recebemos um livrinho. Minha mãe tinha assinado um clube de leitura para a Catarina. Um livrinho pequeno. O livrinho chamava Ciranda. A Ciranda dos Bebês. O nome já é estranho, Ciranda. Gente, foi lendo, beleza, bonitinho, vai falando, vai dançando, tal. Chegou lá no fim do livro. A última frase do livro era uma frase de adoração ao culto afrodescendente, o candomblé. Uma pequena frase, meus irmãos, é sutil. Tudo isso está presente no nosso dia a dia. Nós consumimos isso. Nós vemos a exposição sexual ser aberta. Nós vemos a promoção das distorções bíblicas. O que antes era velado de alguma forma, agora é promovido e cultuado. Os próprios jornais hoje fazem questão de promover notícias maldosas, se alegrando de impunidades, transformando aqueles que são terroristas em alguém que é ativista. Espera aí, é trocar o mal, é trocar o bem pelo mal. O que é isso, senão o pecado sistêmico e cultural? Meus irmãos, as nossas redes sociais, elas são infestadas desse pecado sistêmico e cultural, infelizmente. Nós somos conduzidos a isso, seduzidos por isso diretamente, diariamente. Propostas que são colocadas diante dos nossos olhos para que nós nos voltemos ao pecado. Agora, a moda são as plataformas, né? Seja ela de jogos, seja ela para, por meio da prostituição, ganhar dinheiro com a exposição do corpo. O problema é cultural.
O pecado é sistêmico e faz parte da nossa cultura também. Somado a isso, nós temos a revolução sexual, que a todo custo promove essa distorção, essa sedução, essa feitiçaria. O homem é colocado no centro. Então, se isso te faz feliz, você deve consumir. Leve adiante, faça parte da sua vida, independente se seja pecado ou não. Mas isso é perversão contra o Senhor. Isso é corrupção espiritual. É se distanciar de Deus diariamente. É tão cultural, meus irmãos, que nós temos um ditado popular para isso, que é o jeitinho brasileiro. Os políticos são corruptos? Então se eles roubam, por que a gente não pode sonegar imposto? Por que a gente não pode subornar a polícia para nos livrar de situações em que nós estaríamos enrascados? Se o Brasil é tanto o país dos cristãos, se gaba tanto de ser uma nação que é cristã, por que a gente vive como se Deus não existisse? Por que a gente vive como ateus práticos? Por que a gente não reflete o caráter santo de Deus que nós começamos cantando esse culto? Porque o chamado de Deus para nós, enquanto pessoas, enquanto nação, é viver uma vida santa. É viver uma vida que reflita, de fato, quem Deus é. Isso reflete a verdade de Deus dita a Caim. O pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. O pecado está em nós e ao nosso redor, meus irmãos. Mas o nosso chamado é dizer não e resistirmos à tentação. O celular é uma bênção, o computador é uma bênção, quando são usados de maneira correta. Quando são usados para os fins que glorificam o nome de Deus. Mas são facilmente transformados em destruidores e sedutores, quando os cliques, os acessos, são para nos levar às densas trevas da pornografia e da prostituição virtual. O dinheiro é bom, serve aos propósitos de Deus, nos dá uma vida tranquila, equilibrada e sadia, é fonte de provisão e sustento do Senhor sobre as nossas vidas. Mas também são destruidores, sedutores, quando nós voltamos as nossas vidas a Ele. E fazemos isso ao ponto de perder a nossa própria alma, ao ponto de ferir até mesmo o Senhor, vendendo o corpo, expondo o corpo. O mundo é assim, meus irmãos, desde que a queda aconteceu. A terra está cheia de violência. Caim, a humanidade, as próprias nações, unindo-se na Torre de Babel para ir contra o Senhor, buscando a sua glória própria. Israel sendo advertido pelos profetas para não caírem na prostituição espiritual, para não se engraçarem com as outras nações, porque isso é adultério contra Deus, mas eles não ouvem, e nós também não ouvimos, é por isso que nós precisamos alertar. Nós somos iguais, nós nascemos em pecados distantes, rebeldes contra o Senhor. O pecado faz parte da nossa natureza, ele é exposto desde a queda. E Nínive é o retrato do meu e do seu coração, enganoso, sedutor e autossuficiente. E essa cidade está sendo destruída porque o juízo de Deus é real. E ele paira sobre todo aquele que vive sem arrependimento, todo aquele que vive sem Deus, todo aquele que vive distante do Senhor. Nínive é a imagem de uma humanidade que troca o Criador pela criatura, a verdade pela mentira, a adoração pela idolatria. Eu e você também merecíamos o ai de Deus. Nós estávamos debaixo dessa sentença, nós estávamos debaixo dessa condenação, mas louvado seja o Senhor, gracioso seja o Senhor que não deixou que nós ficássemos assim, porque existe uma notícia muito maior e muito melhor do que esse ai, que é o estar consumado de Cristo na cruz. Aquilo que o pecado exigia, Cristo suportou na cruz, porque o pecado leva à morte e Cristo morreu no meu e no seu lugar, para que nós fôssemos libertos da condenação eterna. O Deus santo que se levanta contra Nínive é o mesmo Deus que se inclina na cruz e expira e está consumado.
E nele todos os pecadores arrependidos são salvos e possuem a vida eterna. Podem resistir e dizer não ao pecado. Na cruz, meus irmãos, o Cordeiro foi contado como culpado, para que eu e você fôssemos declarados como inocentes. A justiça de Deus em Cristo é a justiça que está sobre a minha e a sua vida se nós somos, de fato, servos de Cristo e o confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. O juízo que nos condenava foi lançado sobre ele. Aquele que nunca pecou foi feito pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe quem pode resistir à tentação e ao pecado? Sabe quem pode dizer não a uma vida de pecado deliberada? Somente aquele que foi alcançado pela graça. Somente aquele que foi alcançado por Cristo. Porque sem Cristo, meus irmãos, nós vamos continuar seguindo o curso desse mundo, fazendo de fato a vontade do príncipe deste mundo. Mas em Cristo, nós não somos apenas perdoados, nós somos libertos do poder da idolatria, da sedução e da feitiçaria moderna. O controle, o prazer e o poder. Ou como John Piper vai dizer, sexo, dinheiro e poder. É as três áreas em que a vida do ser humano mais se volta hoje. Cada uma delas é dominadora sobre a vida do ser humano que vive sem Deus. Por isso, lembre-se que diante das tentações, o Senhor nos providencia livramento por meio do seu Espírito. Por meio de Cristo, nós podemos aproximar do trono da graça de Deus, uma vez que fomos salvos, e pedir que Ele nos ajude. Pedir que Ele nos socorre na luta contra o nosso pecado. Porque nós vamos encontrar graça e livramento no tempo oportuno. Por isso que o chamado de Deus para mim e para você é viver de fato em santidade. Porque o sangue dele nos purifica de todo o pecado. E viver em santidade não é somente aqui na igreja, meus irmãos. É fora. É na nossa casa, naquilo que a gente faz, quando ninguém mais está vendo. Nas conversas que nós temos no nosso trabalho com pessoas do sexo oposto, sem qualquer tipo de maldade ou cobiça, mas conversas santas que glorificam ao Senhor. Na família, sem usurpar de condições que muitas vezes nós não temos. E quando eu digo condições, não é só financeira, mas talvez a gente exerça a influência sobre alguém, a gente cuida de alguém e às vezes a gente explora essas pessoas. Com os nossos amigos, a maneira como nós conversamos, a maneira como nós nos portamos, a maneira como nós andamos. O texto bíblico vai dizer lá em Tiago, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Se necessário, meus irmãos, resistamos até o sangue, mas não se entregue, não permita que o pecado te domine e vença. Porque em Cristo nós temos o poder de dizer não, porque Cristo o venceu, derrotando-o na cruz e nos libertando para uma vida debaixo da graça e de santidade nele. Quem habita em nós é o seu Espírito. É Ele quem nos capacita. É Ele quem nos leva a dizer não ao pecado e às tentações. Por isso, faça como o salmista. Senhor, sonde-me. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelos teus caminhos eternos. Guia-me pela vereda da tua justiça. Senhor, tapa a minha boca para que eu não pronuncie palavras indecentes. Senhor, transforma os meus pensamentos para que não sejam pensamentos cobiçosos. Senhor, purifica o meu olhar para que não seja um olhar sedutor, mas seja um olhar santo. Cristo, na cruz, nos proporciona isso. Uma vida de santidade. E esse é o chamado do Senhor para mim e para você. Viver em santidade todos os dias. Como nós temos visto, meus irmãos, o juízo de Deus a Nínive, ele é proporcional à maldade praticada por ela. Há uma lei que é universal, e ela também é ensinada pelas Escrituras. A palavra de Deus vai nos atestar que todo aquele que planta violência vai colher violência.
o que se planta, se colhe. Então, Nínive, por você havido semeado maldade, você colherá violência. Volta comigo, por favor, do verso 5 e o verso 6. Nós vamos ler mais uma vez esse texto. Eis que estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas de sua saia sobre o seu rosto e mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Vou jogar sujeira sobre você, tratá-la com desprezo e transformá-la em espetáculo. Quando a gente vê o versículo de número 5, logo de início, a cena que tinha antes do campo de batalha, caótica, destruição, pessoas mortas, agora ela muda. Agora o próprio Deus fala em primeira pessoa. Eis que estou contra você. É o Senhor quem é o adversário de Nínive. É Ele quem a derrotou por completo. Meus irmãos, esta é a sentença mais temível de toda a Escritura. É ouvir do Senhor: eis que estou contra você. Nínive está ouvindo isso. Mas pode ser que aqueles que aqui estão e não são servos do Senhor, não confessam a Cristo como Senhor e Salvador, se existe alguém assim aqui, poderá ouvir na eternidade: eis que estou contra você, afaste de mim eternamente. Porque quando um Deus santo se levanta contra uma nação, contra pessoas, ninguém pode resistir. Ninguém pode suportar. E perceba os verbos, meus irmãos, porque os verbos indicam quem age. Volta mais uma vez. Levantarei as abas, mostrarei as nações, vou jogar sujeira, tratá-la com desprezo, transformá-la em espetáculo. É o próprio Deus quem faz isso. E a razão a gente viu: prostituição espiritual e corrupção moral. O que está acontecendo com Nínive é que Deus, o justo juiz, expõe a vergonha do pecado dessa nação à luz. O orgulho, a soberba, a tirania, a violência são a causa da destruição e ruína. A justiça de Deus é muito clara. E isso faz coro com os profetas da Bíblia. Jeremias e Isaías nos lembram que Judá sofreria da Babilônia por causa do juízo de Deus de maneira semelhante. E por qual razão? Por causa da prostituição espiritual e do adultério, mas também por causa do seu orgulho e perversidade. Tanto Judá quanto a Babilônia seriam julgadas pelo Senhor. Judá por causa da sua imoralidade espiritual, mas a Babilônia por causa da sua perversidade. Nós não vimos isso em Abacuque? Ai dos bêbados, ai dos perversos, porque vão contra o Senhor. Meus irmãos, Deus não apenas destruirá Nínive, Deus está fazendo Nínive de exemplo público da vergonha que ela tem, para que todos vejam o quão abominável é, o quão indecente é. É indecente a palavra. Vou levantar as abas da sua saia, vou mostrar a nudez para as outras nações. É indecência que havia ali em Nínive. Porque o orgulho humano é abominável diante do Senhor. Não há pecado que fique oculto diante de Deus. A onisciência e a onipresença de Deus, ela é um conforto para o cristão. Mas para o ímpio ela é um terror, porque os olhos de Deus estão em todos os lugares e o Senhor sabe de todas as coisas. Tudo está debaixo do controle do Senhor. O pecado que é oculto hoje, amanhã ele vai ser revelado. Não adianta esconder. Aqueles que humilhavam-se em qualquer preocupação, chegou um momento em que eles estão sendo humilhados, a ponto de Deus jogar sujeira na cara deles, de transformá-los em espetáculos. Eles são feitos de exemplo para mim e para você e para todas as nações que se levantam contra o Senhor. A verdade é muito clara: ninguém pode resistir, ninguém pode o vencer.
Portanto, o desnudamento de Nínive revela que não há pecado oculto aos olhos do Senhor, mas também nos revela a verdade universal de que toda a semeadura de injustiça trará a colheita de juízo. A colheita de Deus é certa, ela não demora. Ele age no seu tempo e ele cumpre os seus propósitos. E é por isso que a segunda lição que a gente extrai e aprende de Naum 3, de 1 a 7, é sobre como eu e você tem vivido. A maneira como nós temos nos portado. E essa é uma ilustração que eu uso e eu vou repetir porque é uma grande verdade. Às vezes, nos domingos, a gente coloca a roupa de crente. A gente se veste igual crente. Todo arrumadinho, vamos à igreja, sentamos, bonitinho. Mas na segunda-feira, a gente vive como um desgraçado sem Deus. A gente se faz de pessoas piedosas. A gente participa de ministérios. A gente pinta a caricatura de alguém saudável espiritualmente. Mas sabe por quê? Para esconder os nossos pecados. Para esconder os nossos hábitos pecaminosos de um modo de vida totalmente pervertido. Mas tudo isso é exposto pelo Senhor. Não há pecado que fique oculto. E quando a gente não deseja se aproximar do Senhor, é porque a nossa vida está em pecado. Nós não desejamos nos aproximar da luz, como vai dizer o apóstolo João, porque quando nós nos aproximamos da luz, as nossas obras são expostas. E aí o que a gente faz? A gente usa justificativa. Eu vou servir, eu vou ajudar, eu vou ministrar, eu vou participar, para dizer o quê? Tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Eu estou vivendo uma vida bem com o Senhor. Mentira. Mentira. Vivemos como Nínive. Somos mentirosos. A palavra de Deus é muito clara, meus irmãos, que todo o que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela. Esse é um texto difícil, ele bateu em mim, desde quando eu tenho começado a estudar Naum, e principalmente essa semana, revisando e preparando o sermão, porque ele nos leva ao autoexame diante da palavra de Deus. Ele nos leva a pensar no modo de vida que a gente vive. Talvez as pequenas atitudes que nós temos no nosso dia a dia para mascarar os nossos pecados e pintar um quadro de pessoas bonitas, melhores do que realmente nós somos. Meus irmãos, se nós não tivermos Cristo, nós somos as piores criaturas desse mundo. Estamos enfiados em pecado. Como Paulo vai dizer aos Coríntios, o príncipe deste mundo, o Deus deste mundo, cegou o nosso entendimento. E o que a gente vê diante de tudo isso? Destruição. O que nós vemos diante de tudo isso? Maldade, perversidade. Mas às vezes a gente mascara o nosso viver, a gente coloca uma máscara e sai para viver como crente, mas na verdade não é crente. Por quê? Talvez porque a gente queira ter reconhecimento das outras pessoas, para que eles vejam a nossa reputação e coloquem uma reputação como boa. O chamado do Senhor é o arrependimento. Ou então a gente faz como Nínive. Somos sedutores. Seduzimos as pessoas com o nosso charme, de boa pinta, mas vivemos fora do padrão de Deus, longe da sua palavra. Deus queira que você não tenha tido essa experiência, porque eu tive. De alguém chegar para você e falar assim: você de fato é crente? E aquilo ali me marcou, meus irmãos, como uma flecha. Porque eu me portava como crente. Dizia que era crente, estava todo domingo na igreja e escutei uma verdade como essa. Porque estava vivendo distante do Senhor. E sabe quem falou isso para mim? Um tio meu, que não é crente. Dói. Dói. Porque nós ferimos ao Senhor. Nós queremos passar uma imagem que nós não temos. É por isso que o chamado de Deus para nós não é outro, senão ao arrependimento. É hoje o tempo para arrependimento. Não é amanhã. Porque amanhã vai trazer o juízo sobre todos aqueles que não se arrependeram, como também foi sobre Nínive. Porque
Porque quando a gente se arrepende, meus irmãos, a nossa vida é transformada. Nós somos libertos de fato do domínio do pecado. Nós somos levados aos pés da cruz, do Cristo que sofreu sobre nós, e entendemos que a vergonha dele ao ser exposto, ao ser despido, era por causa do meu e do seu pecado. O texto bíblico fala que tiraram sortes com as vestes de Cristo, mas isso cumpre o propósito de Cristo ser entregue na cruz para que eu e você fôssemos completamente perdoados. Cristo assumiu a minha e a sua vergonha para que nós fôssemos cobertos com a sua justiça. Por meio do seu sangue, então, nós somos transformados e libertos de toda a iniquidade. É por essa razão, meus irmãos, que o chamado é uma vida santa, transparente e de constante arrependimento diante do Senhor. Se nós somos de Cristo, nós não andamos mais em trevas. Nós andamos na luz de Cristo que bradou no nosso coração. Nós fazemos parte da família de Deus e somos membros do seu reino. Habitaremos com o Senhor eternamente. Nós não podemos fingir ser cristão, fingir ser discípulos de Cristo. Ou nós somos ou nós não somos. Não há meio termo. Ou é ou não é. A vida cristã é uma vida de compromisso e transparência com o Senhor. É uma vida de fato, de compromisso com Cristo e com a verdade de Cristo. Por isso, mais uma vez, eu vou repetir e vou enfatizar, o chamado de Deus para mim e para você é uma vida santa e uma vida de arrependimento. Mas graças a Deus, meus irmãos, que tudo isso nos consola. Nós temos o consolo porque nós somos redimidos. Olha o versículo de número 7, por favor. Os irmãos ainda estão comigo? Amém? Ok. Versículo de número 7 diz assim: todos os que a virem fugirão de você e dirão: Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? De onde buscarei quem a console? Nós temos esse jogo de palavra aqui, enquanto Naum era consolo para o povo de Deus, Nínive não tinha quem os consolasse. Não há consolo para aqueles que não se arrependem. Apesar de Deus haver demonstrado e ter tido compaixão com este povo na primeira geração deles, quando Jonas pregou, agora Nínive é abandonada. Nínive é desprezada. Nínive é deixada à própria sorte para sua ruína e condenação. Mas não é assim com o povo de Deus, meus irmãos. Nós vimos na nossa última exposição. Cristo sofreu o abandono momentâneo do Pai para que eu e você tivéssemos a reconciliação. E isso é consolo. Porque nós estamos diante da presença de Deus. O juízo que destrói o ímpio liberta o povo de Deus. A grande Babilônia, os poderes desse mundo, já estão todos derrotados. Apocalipse vai dizer isso lá no capítulo 18 e 19. A Babilônia já foi derrotada. Os impérios desse mundo já foram derrotados. As seduções desse mundo já foram derrotadas por Cristo. Na cruz, Cristo derrotou todos os poderes, todos os domínios, todas as potestades. E isso é consolo para mim e para você, se estamos em Cristo Jesus. Porque nós já passamos da morte para a vida. Passamos do reino das trevas para o reino do Filho amado e bendito que nos resgatou. Mas há um alerta. Nós somos alertados nesse dia a tomar cuidado, a viver vigilantes com os encantos e as belezas do mundo em que a gente vive, desse sistema que é contrário a Deus, do oferecimento de prazeres momentâneos, de felicidades passageiras, porque o fim de tudo isso é destruição e ruína. Cuidado com o príncipe desse mundo, cuidado com o Deus desse século. E é muito interessante, né? Quando Paulo vai colocar aqui, o Deus desse século cegou a mente dessas pessoas para a verdade. E o que nós mais temos hoje é relativização. Não há o absoluto da verdade da palavra de Deus. Não há o absoluto da verdade de que Cristo é o único e suficiente Salvador. É isso que Satanás faz.
Ele cega o entendimento e nos tira da verdade. Ele age para nos levar distante do Senhor. Por isso que o chamado é permanecer vigilante. Porque quem ama o mundo não ama ao Senhor. E amar ao mundo é deixar o Senhor de lado. Ceder aos encantos, às belezas, às seduções desse mundo é trocar o que é passageiro por aquilo que é eterno. O fim é desprezarmos a Deus e começarmos a adorar a criatura no lugar do Criador. A que Deus você tem servido? Quem governa a sua vida? Quais desejos dirigem os seus pensamentos e as suas ações? O que borbulha dentro do seu coração nesse momento, diante da verdade de Deus exposta? Talvez a gente pode pensar, não é para mim. Mas se estamos aqui, é conosco que o Senhor quer trabalhar. É na nossa vida que o Senhor deseja nos transformar. A tragédia de Nínive é um lembrete solene de que o pecado não arrependido, ele vai terminar em ruína e solidão eterna. Mas para o cristão, aquele que está em Cristo, para esse sim, há consolo, há perdão e há restauração em Jesus. Enquanto Nínive é esquecida, a igreja de Deus é lembrada pelo Senhor para todo sempre. Por isso, meus irmãos, nós podemos nos lembrar de que em Cristo nós jamais seremos abandonados. Nós jamais seremos condenados, porque por Ele nós fomos reconciliados. Concluindo, meus irmãos, finalizando o nosso sermão, nosso tempo de exposição, Naum vai nos lembrar que a vida obstinada de pecado, ela é tratada com a justiça de Deus. Aqueles que escolhem o engano e a sedução para atingir os seus próprios interesses, se vangloriarem, se orgulharem, receberão o juízo proporcional do Senhor. Nós temos todas as vozes gritando ao nosso redor. Nós temos amigos, nós temos faculdade, nós temos a nossa própria família, pessoas no nosso trabalho, as redes sociais, nós temos o próprio sistema que vive fora do padrão de Deus e com o chavão de que se te faz feliz, não é pecado, viva a vida prazerosa e proveitosa porque ela deve ser vivida de qualquer maneira, ou como o poeta contemporâneo, deixa a vida me levar, vida leva eu. Cuidado, que nesse deixa a vida me levar, vida leva eu, o fim dela é a destruição e o inferno. Por isso, se o Espírito de Deus habita no seu coração, tenha plena certeza de que Ele te dá a capacidade, a força necessária para resistir ao pecado e dizer não à tentação. Nínive ouviu, eis que estou contra ti. Mas em Cristo, eu e você ouvimos, estou com você, até a consumação dos séculos. Cristo foi despido em nosso lugar, por causa da nossa vergonha. Nínive foi lançada em ruína, mas Cristo foi lançado na cruz, para nos cobrir de justiça. Por isso, como você vai sair daqui dessa noite? O que você vai fazer diante de um Deus que é santo? Diante de um Deus que é justo e soberano? Nós vamos continuar flertando com esse mundo? Nós vamos continuar vivendo em fidelidade àquele que nos chamou, nos transformou, nos justificou e nos dá o descanso eterno por meio da sua obra? Ou nós vamos o trocar por aquilo que é passageiro e fugaz? Essa é uma pergunta que você precisa responder ao Senhor nesse dia. Para a gente gravar, meus irmãos, a nossa grande ideia. Deus, em sua santidade, expõe a corrupção das nações e a julga com justiça perfeita, mostrando que somente em Cristo há perdão e restauração verdadeira. Curva sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante de um texto que é completamente difícil e que expõe a nossa vida.
Expõe a nossa vergonha e o nosso pecado. Expõe a tua justiça contra o pecado e contra a maldade. Tua palavra diz que antes de Cristo nós vivíamos dessa forma. Seguíamos o curso desse mundo. Fazíamos a vontade de Satanás. Éramos aprisionados por Satanás. Mas Cristo bradou no nosso coração, derrotando o pecado, derrotando Satanás, nos trazendo para o seu reino e nos libertando de todo o domínio da maldade, ó Deus. E agora o teu Santo Espírito habita no nosso coração, de modo que nós podemos resistir ao pecado e dizer não à tentação. Isso é um consolo, ó Deus, porque nós sabemos que em Ti nós temos o perdão completo dos nossos pecados, passado, presente e futuro. Porque na Tua vergonha exposta ali na cruz, Tu derrotou, ó Deus, todo o pecado, todo o domínio, toda a potestade, todo o império. E assim, em Ti, nós temos o privilégio de viver uma vida santa. Por isso, ó Deus, nos lembre que viver uma vida santa é uma vida dizendo não ao pecado todos os dias, mas também uma vida separada pelo Senhor, para o Senhor. E nos ajude a viver para Ti todos os dias. Que sejamos como Paulo, ao dizer que já não somos mais quem nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. E essa vida que a gente vive é pela fé no Filho de Deus, que se entregou nos nossos lugares. Obrigado, Senhor, porque o texto ele não termina apenas com o juízo, mas ele traz consolo para aqueles que se arrependem e se voltam ao Senhor. Que nessa noite, ó Deus, seja uma noite de arrependimento e transformação, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos tudo isso no nome de Cristo Jesus. Amém.